Eu sou a Érica. E eu sou o Fernando. E nós somos os parceiros por aí. Parceiro, conta pro pessoal sobre o que é o vídeo de hoje e por que ele é um vídeo de utilidade pública para quem quer morar nos Estados Unidos. Assim como nós, acredito que muitas pessoas devem ter dúvidas sobre o que é um leasing, né? Hoje o vídeo é falando sobre leasing. Leasing de quê, parceiro? Leasing de carro. Nós recentemente trocamos o nosso carro, nós tínhamos um carro financiado e nós trocamos pelo leasing. Fizemos diversas pesquisas, buscamos muita informação na internet e pouca informação a gente encontrou em português. Então a gente decidiu fazer esse vídeo para tentar ajudar vocês de alguma forma se vocês estiverem buscando essa opção que fez sentido para nós e talvez possa fazer sentido para você também. Exatamente, né, parceiro? Para a gente fez mais sentido fazer o leasing do que comprar um carro novamente. E nesse vídeo a gente vai explicar para vocês por que a gente chegou nessa conclusão. Para começar, a gente vai falar para vocês o que é o leasing. O leasing, na verdade, ele é um acordo entre duas partes, no caso a concessionária, a dona do carro, e você que está querendo financiar ou fazer o leasing desse carro. O leasing, eu vou traduzir aqui em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, como se fosse um aluguel. Você pega o carro emprestado, alugado da concessionária e paga todo mês um valor para eles, para você poder usar esse carro. E ele é um contrato, então você tem o início desse contrato e você tem o fim desse contrato. E diferentemente de um aluguel que a gente faz quando a gente vem de férias para cá, ele é um contrato a longo prazo, né? Então você não vai ficar com esse carro 15, 20 dias, você vai ficar com o carro bastante tempo. Então ele tem aí umas diferenças entre um aluguel convencional e o leasing. Exato. Como a Érica comentou, o aluguel que você pega do carro aqui, o leasing que você contrata com a concessionária, ele normalmente gira em torno de 1, 2 ou 3 anos. Quando a gente faz um leasing, como que funciona o processo de pagamento, manutenção e a devolução do veículo no final do contrato? A gente até comentou, acabei de comentar com vocês que a gente faz um pagamento mensal, então é um aluguel desse leasing, desse carro. E você tem um contrato com a concessionária dizendo que você vai pagar esse valor por 12 meses, 24 meses, 36 meses. E nesse contrato está escrito lá que no final, quando você terminar de pagar o seu aluguel de leasing, quando finalizar o seu contrato, você tem um valor residual do carro. E aí você pode escolher quitar o carro e ficar com o carro ou devolver o carro para a concessionária e pegar um outro carro num novo leasing. É isso que acontece muito aqui nos Estados Unidos, né? O pessoal troca de carro todo ano ou a cada 2 anos, justamente porque tem essa facilidade com o leasing. Uma dúvida que muita gente tem, eu tinha também, e foi a primeira coisa que eu perguntei na concessionária quando a gente foi fechar o contrato, era sobre as manutenções e o seguro desse carro de leasing. Eu tinha entendido, até pelo que eu pesquisei no Brasil sobre aqueles carros assinatura de carros, que a concessionária ficava responsável por toda a manutenção do carro durante o período do leasing. Mas não é verdade. Pelo menos aqui na nossa experiência com a Chevrolet, que foi a marca de carro que a gente selecionou para fazer o leasing, a gente fica responsável por 100% da manutenção do carro e também por pagar o seguro, fechar o seguro e pagar o seguro. A única coisa que a Chevrolet nos ofereceu, ou sei lá, não sei nem se posso dizer se eles nos ofereceram ou se está dentro lá do pacote padrão deles, é uma manutenção. Ou seja, nós, a Érica e eu, fechamos um contrato de leasing com a Chevrolet de 3 anos para o nosso carro e a gente vai ter nesses 3 anos uma única revisão feita na concessionária por custo da Chevrolet. O resto são todas as revisões feitas por nós. E não é necessário, não é obrigatório você fazer as revisões de acordo com o livrinho lá no manual do carro. Sei lá, a cada 1000 milhas ou a cada 5000 milhas. Você faz a revisão quando você quiser. Agora que a gente já sabe quais as informações básicas sobre o que é um leasing, conta para o pessoal quais são as vantagens da gente fazer um leasing de carro em relação à compra e por que a gente escolheria fazer um leasing ao invés de comprar um carro. Bom, acho que a resposta mais óbvia dessa pergunta é que quando você fecha um contrato de leasing, normalmente você precisa dar um down payment, né? E assim como no financiamento, que é a entrada. E essa entrada para o leasing, ela é muito mais baixa do que um financiamento de um carro. Então, depois eu mostro para vocês, a gente recebeu algumas cartas essa semana oferecendo leasing para nós de algumas concessionárias. E aí eu vou mostrar para vocês o preço para vocês terem uma ideia.
Mas a maior vantagem, eu acho que é essa, você paga um down payment, uma entrada mais baixa, as parcelas do leasing são mais baratas também. Por quê? O leasing, você paga normalmente a desvalorização do carro. Vamos supor que você comprou um carro de 20 mil dólares e a concessionária tem a sua forma de calcular quanto esse carro vai desvalorizar durante o período do seu contrato. Então, durante o primeiro ano de contrato, o seu carro vai desvalorizar, vamos supor que 15%. E aí, se você fechar um leasing de 1 ano com a concessionária, o que ela vai fazer? Ela vai fazer você pagar a desvalorização do carro durante essas parcelas mensais. Então você vai pagar 15% em cima de 20 mil, parcelado em 12 vezes. É mais ou menos isso que a concessionária faz. E a diferença, acho que é uma grande vantagem para quem gosta de trocar de carro sempre, tá sempre com um carro novo. Você pagou a desvalorização do carro, então você não tem aquela preocupação de depois que você quiser trocar de carro, ir lá e botar o carro para vender, fazer a venda, receber o dinheiro de alguém que está querendo comprar ou de uma concessionária vendendo o carro mais baixo do que ele vale. Eu acho que é uma comodidade muito grande e para nós que somos imigrantes que não entendemos ainda muito bem como funcionam as coisas em outro país, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem medo de cair num golpe ou de tentar vender o carro para uma pessoa e não receber o valor. Enfim, eu acho que é uma das grandes vantagens do leasing. Você volta na concessionária e decide, quero ficar com o carro, pago a diferença. Não quero ficar com o carro, devolvo o carro e faço um novo leasing, faço um novo contrato. E outra coisa que a gente ouviu de algumas pessoas, né, foi assim, mas o leasing, o carro não vai ser seu. Quando você compra um carro, ele é seu, e na verdade não é, né, gente? O carro ele continua sendo do banco, a não ser que você tenha comprado o carro à vista. Exato. Então, independente de ser um leasing ou ser um financiamento, o carro propriamente dito não é seu, até que você quite ali o valor total do carro, Exato. O que também é possível no leasing, né? Exatamente. No Brasil, quando você compra um carro, você tem aquele documento de compra e venda, né? Que é para você fazer a transferência de posse daquele veículo para uma outra pessoa. Eu não tenho certeza no Brasil se você consegue, acho que não também. Aqui nos Estados Unidos, enquanto você não enquanto você não completa de pagar, você não quita o seu carro, você não recebe esse documento, então você não consegue transferir para outra pessoa. O carro ainda continua em nome do banco ou da concessionária que você comprou. Ou seja, para nós realmente foi mais em conta fazer o leasing. A gente deu um pagamento menor de entrada e as nossas parcelas são menores do que a gente tinha no nosso carro anterior, que era mais antigo do que esse. Exato. Até agora você só me contou benefícios do leasing, parceiro. Eu quero saber agora se tem alguma restrição para carros de leasing. Então tem alguma restrição sobre quilometragem, regra de uso, como que funciona? Aqui você seleciona o carro que você quer, o tempo que você quer ficar com esse carro, né? 1, 2, 3 anos, 4 anos, e você seleciona quantas milhas por ano você quer rodar com esse carro. As concessionárias, elas te dão algumas opções. Normalmente, o padrão que eles tentam vender os carros, né, que eles tentam fazer o contrato de leasing, é 10 mil milhas por ano. Ou seja, se você passar de 10 mil milhas por ano rodadas com o carro, você começa a pagar um valor por milha rodada. Gira em torno de 20 centavos até 30 centavos, eu vi em algumas concessionárias, por milha rodada a mais. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma conta básica e ver quanto que você roda com o carro por mês, ver quanto que você rodaria com o carro por ano. E quando você for fechar o contrato de leasing, já seleciona a opção de quantas milhas mais ou menos você vai rodar com esse carro. Assim você fica isento de, no final do contrato, ter alguma surpresa com valores extras para você pagar por milha rodada. Além das milhas, você também tem que deixar o carro nas mesmas condições que você pegou. Ou seja, se você tiver alguma batida no carro, se você tiver algum amassado, algum arranhado no carro, tudo isso vai ser analisado pela concessionária quando você devolver o carro e eles vão descontar do valor que você precisa pagar para eles se você quiser ficar com o carro, ou eles vão te cobrar essa diferença na hora de devolver o carro e pegar um outro carro para leasing. E aí o que determina qual vai ser o valor dos pagamentos mensais que a gente vai ter que fazer nesse leasing? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu bastante também. Eu acabei falando já, mas vou reforçar. Como que você vai saber o valor da sua mensalidade do leasing? Você tem que definir o valor do carro, né? Qual é o carro que você quer. Então, o valor do veículo ele vai interferir. Quanto tempo você quer ficar com o carro, de quantos anos vai ser o seu contrato e qual a quilometragem que você quer rodar anual com esse carro. Então,
Um outro fator também é quanto você está dando de entrada. Se você está fazendo um leasing de um carro de $20 mil e você dá $10 mil de entrada no carro, muito provavelmente as suas parcelas, mesmo que você escolha uma milhagem muito alta, ela vai ficar bem baixinha, porque você já pagou 50% do valor do carro. E como eu falei para vocês, normalmente o valor que você está financiando no leasing, ele é a diferença entre o valor do carro e a desvalorização dele no período que você está contratando o leasing. Alguma coisa deu errado no meio do caminho, eu não quero mais esse leasing. E aí, tem alguma penalidade para mim? Tem. Assim como qualquer coisa que você fecha um contrato, tem uma cláusula de quebra de contrato. Então, se por um acaso você não puder honrar o seu compromisso até o fim do leasing, você vai devolver o carro, vai ter uma cláusula no seu contrato que aí cada concessionária vai colocar de uma forma diferente, mas você geralmente vai pagar uma multa por quebra de contrato e também, dependendo do valor residual do carro, você vai pagar uma porcentagem disso aí também, porque o carro ele desvalorizou, então você está devolvendo para a concessionária, então eles não vão conseguir revender esse carro como carro zero. Aqui nos Estados Unidos, né, tudo que a gente compra é feita uma consulta no nosso crédito, é o nosso score aqui. Isso. E esse número ele precisa ser um número bom, um número alto, para que a gente seja considerado aí um bom pagador. Fazer um leasing impacta no meu score, impacta no meu crédito? Impacta. Assim como uma compra de um imóvel, a compra de um carro, se você for fazer um leasing, o seu crédito ele vai ser consultado. A gente chama de Inquire aqui nos Estados Unidos. Então, eles vão colocar um Inquire no seu Social Security e eles vão analisar se você é um bom pagador ou não. Vão analisar o seu número de score para fazer o contrato de leasing. Isso vai impactar na taxa de juros que a concessionária vai cobrar de você. Se você for um bom pagador, a taxa de juros vai ser mais baixa. Se você for um mau pagador, a taxa de juros vai ser um pouquinho mais alta. Se você for um péssimo pagador, eles podem inclusive não fazer um leasing para você. Exatamente. Uma boa pergunta também, porque se você não tiver Social Security aqui nos Estados Unidos, se você não tiver um histórico de crédito, a concessionária ela não faz um contrato de leasing. Então você precisa ter Social Security, você precisa também estar legalmente, né, ter um status legal no país, seja de estudante, seja de morador, seja de trabalho, enfim. Exato. Para quem não sabe, o Social Security ele é como se fosse um CPF. Então ele é um documento que quem mora aqui, seja por tempo indeterminado ou determinado, obrigatoriamente vai ter. Turistas não possuem Social Security. E falando do score, conforme você for pagando mensalmente as parcelas do leasing, a concessionária, o banco que te financiou, que está te fazendo esse contrato de leasing, eles vão reportando também para as agências de crédito. Então, conforme você vai tendo um bom histórico de pagamento das parcelas, o seu score ele volta a subir com o tempo. Aí agora você me pergunta, como é que eu faço para ter uma ideia de quanto custa fazer um leasing? A opção mais fácil que tem é você entrar no site das concessionárias, das montadoras. Então você entra lá, Honda, Hyundai, Ford.com. Você coloca lá, você seleciona o carro que você quer. Você tem a opção, assim como num carro zero, de construir o seu carro. Então você coloca tudo exatamente do jeito que você quer o carro e ele vai te dar o valor do carro. E tem as duas opções, financiar ou fazer um leasing. E ali você considera a quilometragem que você quer e o tempo de contrato que você quer. E você consegue até comparar o financiamento com o leasing. Normalmente, pelo menos todas as concessionárias que eu entrei aqui, todas as montadoras que eu entrei, os sites delas, você consegue fazer isso de forma muito fácil. Uma outra opção que a gente acaba recebendo bastante aqui na nossa casa também, são esses jornais que chegam na nossa casa no correio. E aí são as concessionárias, as montadoras, oferecendo para nós leasing. Para vocês terem uma ideia de quanto custa, para vocês não terem que ir lá no site agora e olhar, eu trouxe um papelzinho aqui, eu trouxe um jornal que a gente recebeu, para vocês terem uma noção de quanto custa. Esse daqui ó, é da Hyundai, é um Elantra 2024 e você dá uma entrada de 3.998 e você paga parcelas mensais de 259. Lembrando que aqui nos Estados Unidos sempre tem taxa, então você está olhando aqui ó, 259 por mês, mas é 259 mais 7%. Isso é uma coisa que eu também não sabia. Eu fiz todas as contas em todas as montadoras possíveis, e aí eu cheguei na concessionária e falei, não, eu já sei quanto que eu vou pagar, eu sei quanto que eu vou dar de entrada, e aí chegou lá, o valor era um pouquinho diferente. E eu conversando com o vendedor lá, ele me explicou, não, é que você esqueceu de colocar a taxa mensal, os impostos aqui dos Estados Unidos. Além desse carro aqui, ó, se você quiser ver um outro, olha aqui, ó, temos o Kona também.
Não sei se tem aí no Brasil o Kona, mas ele também é da Hyundai. Ele custa $269 por mês para fazer o leasing, com uma entrada também de $4.000. E olha aqui, ó, 36 meses de leasing, 10 mil milhas por ano. Foi o que eu comentei com vocês. Quanto maior a milhagem por ano, maior vai ser a parcela do carro. E normalmente os meses aí eles fazem de 24 a 36 meses os leasings. Um outro carro bem legal, eu vou dar mais um exemplo, o último, prometo. É o Santa Fé. A Santa Fé eu tenho certeza que existe no Brasil. É um carro muito legal, bem grande. Tá $429 por mês o leasing dele. Também, ó, 36 meses, 10 mil milhas por ano, com $4.000 de entrada. Aí você, agora acho que provavelmente eu respondi a sua pergunta. Por que aqui nos Estados Unidos tem tanto carro novo e tanto carro grande, tanto carro zero, né, parceira? É isso, leasing, né? É uma das, acho que das formas mais fáceis de você conseguir comprar um carro aqui se você tiver todos os documentos. Tem só um custo adicional, né, que a gente esqueceu de comentar. Se for o seu primeiro carro aqui de leasing, você nunca teve carro, você também vai ter alguns custos relacionados à placa, o emplacamento desse carro e o licenciamento desse carro. No nosso caso, como a gente fez o leasing, a gente já tinha um carro anterior, eles só fizeram a transferência da placa para o nosso novo veículo. Então esse é um custo que você precisa considerar também se esse for o seu primeiro veículo aqui nos Estados Unidos. Exato. Mas assim, no mais, é isso que a gente tinha para passar para vocês. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que se eu não conseguir te ajudar, eu ou a Erika não conseguir te ajudar, a gente pelo menos tenta. É isso, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o seu like, compartilha, curte, se inscreve no canal. A gente fica por aqui e até a próxima. There was once a day